Você quer começar ou voltar a ter um relacionamento mais próximo com Deus, mas não tá sabendo como? Às vezes você sente até uma vergonha de chegar até Ele. Saiba que você não tá sozinho. Isso já aconteceu comigo também e nesse vídeo eu vou trazer 3 dicas que você pode usar para solucionar esse problema. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, mais um vídeo aqui com vocês. Se você não me conhece, eu sou Isabela e tô aqui pra gente aprender a Bíblia junto passo a passo. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então já vai deixando seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal que a gente tá com a missão de chegar a 500 inscritos para o YouTube poder liberar para mim a aba comunidade, para poder conversar mais próximo aí com vocês, fazer enquetes, debates. E, gente, para quem que é esse vídeo? Às vezes aí na nossa caminhada cristã, a gente tem altos e baixos. Às vezes a gente está muito perto de Deus, às vezes a gente sente que está muito longe, fica meio difícil voltar, a gente não sabe como. Ou pode ser que você nunca teve esse tipo de intimidade assim com Deus, de orar, ler a Bíblia, você quer começar, mas não sabe assim como chegar. Às vezes você sente um pouco de vergonha de Deus por alguma coisa que você fez. E eu não sei se é só comigo, mas já aconteceu de amigos meus falarem esse tipo de coisa, falarem, ai, queria me aproximar mais de Deus, ou pedir oração para uma outra pessoa porque ela não se acha digna ou merecedora, sei lá, de orar e Deus atender. Eu resolvi fazer esse vídeo para te ajudar e para me ajudar também, porque eu sei que um dia eu ainda vou passar por isso, porque eu já passei por isso várias vezes e sempre acontece de a gente às vezes se sentir um pouco afastado de Deus por alguma coisa que a gente fez, ou a gente fica muito tempo sem ler a Bíblia, sem ir na igreja, sem orar, e a gente sente isso e fica aquela dificuldade assim para voltar. Eu separei aqui 3 coisas que você pode fazer para fortalecer o seu relacionamento com Deus, para iniciar e também para voltar aí a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Antes de começar com as dicas, eu queria já deixar uma coisa bem clara aqui para você. Você não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus. Comece do jeito que você tá. Fazendo tudo que você faz, falando tudo do seu jeito, pensando do seu jeito. Porque se fosse ter que ser perfeito para se aproximar de Deus, ninguém conseguiria. Pensa aí na pessoa que você mais admira na fé. Essa pessoa, ela também erra, ela também falha, mas talvez ela já entendeu que ela não precisa ser perfeita para estar perto de Deus. E por isso ela mantém uma constância maior. Por isso você consegue admirar ela. Ah, Isabela, mas tem uma coisa que eu faço que eu não consigo parar de fazer. Eu acho que Deus não gosta. Gente, só começa, segue essas 3 dicas que eu vou dar aqui. E à medida que você for trabalhando seu relacionamento com Deus, talvez sim você vai parar de fazer algumas coisas. Mas não porque você quer ser perfeito e para Deus te aceitar. Mas sim porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente quer ficar perto dele. E quanto mais a gente está perto dele, mais a gente vai enxergando algumas coisas que nos afastam de Deus. E aí por isso a gente deixa essas coisas. Por amor a Deus, porque a gente quer estar mais perto de Deus. E não porque eu tenho que ser perfeito, porque senão Deus castiga, senão vai dar tudo errado na minha vida, meu Deus, o que está acontecendo? Não, gente, não é assim, beleza? Primeiro combinado que a gente vai fazer nesse vídeo. Agora sim, vamos para as dicas. As 2 primeiras dicas que eu vou dar aqui, você pode fazer as 2 ou você pode escolher uma só para começar a fazer e depois você adiciona a outra à medida que você for criando mais intimidade com Deus. A primeira delas é você começar a fazer oração. Aí você já deve estar assim, meu Deus, mas eu não consigo, Isabela, eu tenho vergonha de ficar falando sozinha, parece que eu tô falando sozinha, parece que eu tô viajando na maionese. Calma. Olha só, se você não tem o costume de fazer uma oração assim, você pode pegar, por exemplo, uma música bem bonita que você gosta, cantar essa música ali, colocar um fone, ficar refletindo naquela letra, que é uma forma de fazer oração também. Você pode ir lá na Bíblia, no livro de Salmos, lá tem várias orações que Davi fez. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é escrever também. Então, às vezes eu escrevo a minha oração, eu já tenho até um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço oração, eu uso um passo a passo lá, um método bem legal, que eu acho que te ajuda também. E uma outra coisa que você pode fazer também, se você quer, não, Isabela, eu já quero começar fazendo oração mesmo, eu só não sei como. O que você vai fazer? Você vai chegar para Deus e falar assim, Deus, ó, eu nunca orei, ou então, Deus, eu tenho muito tempo que eu não oro, entendeu? Nem sei o que eu falo com você. E eu vou te falar a verdade, eu não gosto muito de oração,
não gosto de ler a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, eu não entendo nada. E vai se abrindo, gente, vai falando. Oração é isso. Oração é conversar. Você tem que conversar do seu jeito, como se fosse um amigo seu. Aí talvez você pode estar perguntando assim, se Deus já sabe tudo que eu penso, pra que eu tenho que orar? É verdade, Deus já sabe tudo que você tá pensando. Antes de você pensar, Ele já sabe. Mas a oração, gente, ela não é porque Deus precisa, é porque você precisa, porque eu preciso. E às vezes quando a gente está falando, quando a gente está colocando para fora o que a gente pensa, a gente até reflete melhor naquilo. Você se abre e muitas vezes quando você fala na oração, você admite coisas. Por exemplo, eu já fiz oração assim, Deus, eu acho que eu não te amo. Eu acho que eu não te amo do jeito que a Bíblia fala, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que eu amo outras coisas. Primeiro, eu acho que o Senhor não é prioridade para mim. Eu já falei isso com Deus na oração. Então, é bom porque a gente admite, a gente coloca para fora certas coisas. Porque às vezes você tem mentido para si mesmo a sua vida toda, falando assim, ai, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas acontece uma treta na sua vida, você já começa a xingar, falar que Deus não te ama, que não sei o quê, que Deus tá de marcação contigo, entendeu? Então, vamos combinar assim, como você quer voltar aí, ou quer começar a orar, você vai fazer uma vez por dia isso. Uma vez por dia, você vai escolher aí um horário agora. Ah, vai ser antes de dormir, Isabela. Então, antes de dormir, você vai desabafar assim com Deus falando ou escrevendo, ou você vai ler um salmo como oração. Então você vai ler bem devagarinho, vai refletindo naquilo e vai falando como se fosse você que tivesse escrito. Ou você vai escolher uma música, colocar ali no seu fonezinho e vai refletir naquilo. Pronto, uma vez por dia você vai fazer isso, beleza? Ou você pode fazer o segundo passo, ou até os dois, se você quiser, melhor ainda. Você fazer a oração e o segundo passo, que é ler a Bíblia. Nossa, Isabela, mas isso daí aí agora você já pegou pesado. Porque eu já tentei ler a Bíblia, não entendi nada. Calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tô aqui pra ensinar passo a passo, não é isso que eu falei lá no começo? Ó, se você quiser se aprofundar mais nesses passos, tem 2 vídeos aqui no canal. Um vídeo falando tudo que você precisa saber antes de começar a ler a Bíblia e um outro vídeo te ensinando a como começar. E ele tá bem completo, então você pode ir nesse vídeo depois que acabar esse aqui. Agora, como eu já tô passando aí tarefas pra vocês, que eu dei a tarefa da oração, você pode também começar a ler os provérbios. Se você não tem Bíblia, pode olhar na internet, tem Bíblia de todo jeito que você quiser na internet, tem aplicativo da Bíblia, você vai procurar lá o livro de Provérbios. Como Provérbios tem 31 capítulos, o que você vai fazer? Por exemplo, hoje, na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 2 de fevereiro, então eu iria em Provérbios 2 e leria aquele provérbio. Como você tá voltando seu relacionamento ou tá começando seu relacionamento com Deus, eu aconselho assim, leia bem devagar, tá? E refletindo. Se você não quer ler o capítulo inteiro, lê metade do capítulo, lê até uma parte que você quiser. E ali tem vários conselhos pro dia a dia, então eu tenho certeza que algum conselho ali vai te ajudar e você já vai estar começando a criar esse hábito. Mesma coisa, você vai escolher um horário do seu dia e vai ter esse compromisso. Todo dia eu vou ler o provérbio do dia. E se você não vê nenhum motivo assim para ler a Bíblia, eu vou te dar alguns motivos. O que a Bíblia é basicamente? Ela é um livro que conta a trajetória de um povo que Deus escolheu para representar ele aqui na Terra. O Antigo Testamento é a história dos nossos irmãos judeus, né? Que hoje a gente chama eles de judeus e lá era chamado de povo de Israel. Então Deus mandou que eles registrassem esses momentos com Deus, essas experiências, essas histórias. Então a Bíblia, ela tem mostrando como que é o relacionamento de Deus com os seres humanos. E aí quando chega no Novo Testamento, a gente vê Cristo, que é Deus em forma humana, mostrando ainda mais, abrindo mais o leque de como que Deus se relaciona com a gente. Então ali você consegue aprender muito mais sobre Deus, porque são exemplos de coisas que aconteceram com outras pessoas, que talvez estão acontecendo com você também, e ali mostra como Deus agiu com elas, como elas agiram com Deus. E esse livro, gente, se você pesquisar aí na história do mundo, ele foi muito perseguido, várias pessoas tentaram destruir a Bíblia, tentaram fazer com que ninguém lesse a Bíblia, e ela tá aqui intacta até hoje. A Bíblia que tá em todos os países do mesmo jeito, sem mudar nenhum tio, nenhuma vírgula. Então, por mais que você não goste de ler a Bíblia, ou não tenha muito costume, ou tenha algum preconceito com a Bíblia por algum motivo, eu acho que você deveria dar atenção a esse livro. Porque se ele tá espalhado assim para todo canto do mundo, se já tentaram destruir ele várias vezes e não conseguiram, alguma coisa de especial ele tem. Então eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Agora, a terceira dica,
Você pode tentar já fazer agora, mas eu acredito que o ideal seja você ficar um tempo orando e lendo a Bíblia nesses 2 desafios que eu dei, ou os 2, ou um dos 2, para você ter mais experiência com Deus agora nesse terceiro tópico, que é justamente procurar ter uma experiência real com Deus. E o que seria isso, gente? Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida, tá? Para quem não sabe, eu sou formada em engenharia civil e eu estava na faculdade já num período onde eu já podia fazer estágio. E nessa mesma época eu comecei a me interessar muito assim por ler mais a Bíblia, por estudar mais a fundo e comecei a estudar o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é um livro profético, ele tem várias profecias para o nosso tempo de agora, profecias que já aconteceram na história aqui do mundo. Mas uma das coisas muito marcantes do livro de Daniel é a história da vida dele realmente. Ele era muito próximo de Deus, sabe? Deus falava com ele, Deus atendia os pedidos dele. E quando eu comecei a estudar isso, eu falei assim, nossa, por que será que Deus não faz com a gente hoje os milagres que ele fazia antigamente? Porque toda a história que a gente vai ler na Bíblia é uma coisa maravilhosa, que Deus fazia um milagre, caía fogo do céu, que não sei o quê. E aí eu continuei estudando, né, lendo ali, e cheguei à conclusão que é óbvio que Deus não vai fazer com a gente o que fez com eles, sabe por quê? Porque a gente não faz o que eles fizeram, sabe? A gente quer ter o mínimo de esforço para conseguir uma coisa maravilhosa. E quando a gente vai estudar a vida deles, as coisas que eles abriram mão, sabe? Tudo que eles fizeram, todo o esforço para estar perto de Deus, e a gente não faz nada e quer ter o mesmo, sabe? Então, o que eu fiz? Eu lembrei que Daniel, ele orava a Deus sem falta 3 vezes por dia. E também tem uma história lá no livro de Daniel que ele fez um jejum que durou 21 dias. Então eu resolvi fazer a mesma coisa. Falei assim, bom, já que eu tenho que fazer o que eles faziam para que eu tenha uma experiência com Deus, então eu vou fazer igualzinho ele fazia. Eu comecei a separar 3 momentos do meu dia para estar com Deus, para ficar conversando com Deus, para ficar orando, para ficar lendo a Bíblia 3 vezes por dia sem falta. E comecei a registrar nesse caderninho aqui. Nesse caderno eu fui falando assim, no primeiro dia, olha, meu dia foi assim, acho que não mudou nada fazer isso. Aí no outro dia eu escrevi, não, hoje foi legal, tal, e fui escrevendo o que mudou no meu dia fazer isso. Só que eu queria uma coisa, eu queria muito que Deus me desse um estágio e eu não tava conseguindo. Caso vocês não saibam também, eu escolhi guardar o sábado, então esse é um dia que eu dedico para Deus. Nesse dia eu não trabalho, não estudo, não faço atividades que sejam voltadas para mim. Eu trabalho e estudo só nos outros dias da semana. Então eu falei com Deus o seguinte, olha Deus, eu vou fazer isso, mas se for da tua vontade, no final desses dias, eu queria muito um estágio onde eu pudesse não trabalhar no sábado, que fosse meio período, porque eu estudava na parte da manhã, então não podia ser o dia inteiro, e também que eu não tivesse que ficar explicando muito, porque quem guarda sábado aí sabe que às vezes é meio chato, porque as pessoas acham que é o pastor que tá obrigando a gente, aí fala, pede seu pastor, não sei o quê. Então eu falei com Deus que eu também não queria ficar explicando muito. Olha só, né, é exigente, né, já querendo coisas de Deus, né, como se eu fosse a dona de Deus, né, misericórdia. Mas eu fiz esse trato aí com Deus. E aí eu fui registrando aqui, gente. E sem brincadeira, graças a Deus que eu anotei aqui, porque senão ninguém ia acreditar. No dia 21 do propósito que eu fiz com Deus, eu fiz uma entrevista de estágio, justamente assim, que não trabalhava no sábado, não precisei explicar nada e era meio período. Sério, gente, tô falando sério. Tem aqui anotado no meu caderno. Isso fortaleceu o meu relacionamento com Deus, não só naquela época, mas em todos os momentos pra frente. Isso foi, vou olhar até a data aqui, ó. Foi dia 11/5/2016. E eu nunca mais esqueci disso. Toda vez que a minha fé vacilava, toda vez que eu ficava muito desanimada, eu lembrava desse dia. Então, por isso que eu recomendo que você procure ter uma experiência real com Deus. Aí agora eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Calma, relaxa. Mas antes de te explicar como que eu vou fazer, tem que deixar uma coisa bem clara aqui. Eu já fiz isso várias vezes, tá, com Deus, e tem muitas vezes que Deus não me atendeu da forma que eu queria. Mas uma coisa maravilhosa, gente, é que quando a gente faz esse tipo de propósito com Deus, quando no final Ele não te atende do jeito que você queria, mas você fez isso com muita humildade no coração, não querendo mandar em Deus, não querendo, achando que Deus é o gênio da lâmpada. Quando você faz com humildade, gente, durante o percurso, Deus vai fazendo você mudar de ideia. É por isso que eu amo anotar minhas orações nos
cadernos, porque quando eu volto a ler, eu falo assim, nossa, gente, no dia tal eu queria tal coisa. Daqui a pouco chega perto do final da data daquele propósito que eu fiz, eu falo assim, ai Deus, eu acho que eu não queria isso mais não sei o quê. E realmente Deus vai trabalhando em mim e eu mudo realmente de ideia. Então eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer isso. Porque mesmo que você não seja atendida exatamente da forma que você queria, a experiência de você estar mais próximo de Deus vai te ajudar a entender por que você não foi atendida, ou vai acalmar seu coração e vai te dar uma paz que você nunca mais vai esquecer. Você sempre vai se lembrar desse dia. Igual teve uma vez, eu fiquei sem comer carne para que Deus pudesse ajudar na saúde de uma pessoa. E foi muito difícil. Foi muito difícil chegar no almoço e todo mundo comendo aquele franguinho assado, aquele negócio, aquela carninha, e eu não podia comer. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu nem sei explicar pra vocês, sabe, qual que era o sentimento. Mas toda vez que eu ia comer, eu lembrava de Deus. Toda vez que eu ia almoçar, eu falava assim, não, eu não tô comendo isso aqui por causa daquele propósito com Deus. Então, isso fica fresquinho na minha memória, gente. Como que aqueles 30 dias eu fiquei muito mais perto de Deus. E no final daqueles 30 dias, eu não tive meu pedido atendido. Eu nem entendi por que Deus não atendeu meu pedido. Eu também não mudei de ideia. Eu continuava querendo a saúde daquela pessoa restaurada. Mas Deus me deu uma paz, gente, que eu me lembro até hoje. Uma comunhão com Ele. Eu ficava num sentimento assim de constante contato com Deus, porque sempre que eu queria comer, eu tava ali orando, pedindo a Deus força para não comer aquilo. Nem sempre é o seu pedido atendido que é a experiência, mas é a caminhada, aquele período que você deixou uma coisa que você gostava muito. E mais uma vez eu queria deixar muito, muito claro com vocês aqui, gente. Não é você fazer barganha com Deus, falar, ai Deus, eu vou te dar tanto, você me dá tanto. Eu vou ficar sem comer carne, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, Deus, Ele não tem obrigação de te dar nada, tá? Deus é Deus. Deus não precisa da gente. Vocês têm que botar isso na cabeça. Deus não precisa da gente. Ele quer a gente. Ele quer estar perto da gente. Ele nos ama. Mas quem precisa de Deus é você. Então, quando você for fazer esse tipo de propósito assim com Deus, você tem que fazer com muita humildade no seu coração. Falar assim, Deus, eu agradeço pela oportunidade de estar fazendo esse pedido para o Senhor. Eu gostaria muito que você me desse isso aqui. Eu queria muito, muito mesmo, Deus. E eu estou fazendo esse propósito aqui para te mostrar o tanto que eu quero isso. Mas se você não quiser me dar isso, quiser me dar uma coisa maior, eu aceito. Se você não quiser me dar isso e quiser me mostrar que tem outra coisa melhor ainda do que isso, eu vou aceitar também, tá? Então você tem que fazer com esse tipo de atitude. Então o que você pode fazer? Você pode fazer como eu, que fiz uma coisa parecida que um personagem da Bíblia fez. Você pode fazer jejum de alguma coisa, igual nessa vez eu fiquei sem comer carne, ou sei lá, sem comer chocolate, fazer o compromisso de ficar 3 vezes ao dia, você vai orar 10 minutos 3 vezes ao dia, sem falta. Então isso é um tipo de propósito que você vai fazendo com Deus, porque você gostaria de uma resposta, ou gostaria que Ele te ajudasse com alguma área da sua vida. Se você realmente for a Deus, fizer esses desafios que eu fiz para você, o desafio da oração, o desafio de ler a Bíblia e também o desafio de ter uma experiência real com Deus no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai começar a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E para encerrar, eu queria mostrar para vocês um texto que está em Jeremias 29, no verso 11 e 12. E isso aqui é uma coisa que Jeremias escreveu que Deus falou. Então considere que Deus está falando isso para você agora. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vá até Deus de todo o seu coração, do jeito que você está hoje. Não precisa parar de fazer nada para ir até Deus. Só vai, só segue essas dicas e depois você me conta o que aconteceu. Conta comigo para te ajudar, para a gente trocar experiências. Eu sempre vou estar trazendo aqui para vocês novas experiências, novos métodos, vídeos de resumo da Bíblia. Se você lembrou de alguma pessoa que está precisando ver esse vídeo, já manda esse vídeo aqui para ela. E eu vou deixar aqui uma playlist para iniciantes, para quem está começando a ler a Bíblia aí. Vou deixar essa playlist aqui para você se aprofundar ainda mais nos assuntos que eu falei no vídeo aqui. Eu espero muito, gente, do fundo do coração, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo!